Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Pastor Laudenir Menezes. Olá, queridos. Olá, amados. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar você, né? De um modo geral, em nome de Jesus. Quero falar um pouco sobre raízes, algo muito interessante e é um assunto também que a gente encontra na Bíblia, né? Falando sobre raiz. Eu quero compartilhar essa palavra com você, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Todo você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, ouvindo esta mensagem, que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Eu peço que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra que nós vamos ler se encontra em Colossenses capítulo 2, no versículo 6 e no versículo 7. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7 é a reflexão para nós neste momento. Vai dizer assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizado e edificado nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ação de graça. Então aqui está a palavra do Senhor. Não sei se você já parou para observar as árvores. Você sabia que as árvores, elas têm uma sustentação? Existe algo que sustenta? Claro que você sabia. Você já reparou que uma árvore, ela necessita de algo que os olhos muitas vezes não vê, mas que é essencial para o mantimento dela, para a sustentação dela? E você sabia que o que sustenta, o que dá sustentação a uma árvore é simplesmente a raiz? Pois é, a raiz é justamente o que dá sustentação à árvore. E tomando por esse exemplo de uma árvore, nós podemos imaginar a vida cristã. A vida cristã. Em que se resume uma vida cristã? Em uma vida de constância, em uma vida de perseverança, em uma vida de firmeza e edificação. Então nisso está o fundamento da vida cristã. Em uma vida de perseverança, de constância diária, de firmeza, de edificação. E o apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, ele vai dizer que enraizado e edificado em Cristo, é assim que o cristão deve estar. Então nós temos em Lucas capítulo 8, versículo 13 ali, quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, quando aquele homem saiu a semear. Então nós vamos ver que ali Jesus vai dizer que uma parte da semente caiu em terras, em pedregais e não tinha raiz. E porque não tinha raiz, não tinha sustentação. Logo morreu, logo secou. E não tinha como viver. Então ali sucedeu-se o fim daquela semente. Ela nasceu, mas como não tinha raiz profunda, ela morreu. Então quando a palavra de Deus, no caso Jesus está falando sobre a sua palavra, quando essa palavra ela não tem raiz profunda em nosso coração, então o cristão também não tem sustentação. Porque a sustentação do cristão está em ele guardar a palavra, em ele viver a palavra. Aqui está a sustentação, aqui está a raiz da vida cristã. Então Jesus Cristo vai dizer que a semente caiu numa terra num pedregais e não teve como aprofundar as suas raízes. Logo morreu, o sol bateu e logo morreu. O que Jesus está dizendo ali acerca da planta, da semente que nasceu e não tinha raiz e morreu, é porque a raiz é justamente o que vai sustentar. Perdão. A raiz é o que vai dar edificação.
Por isso ele vai dizer enraizado e edificados em Cristo, na palavra do Senhor, em Cristo Jesus, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que quando a palavra ela não tem raiz, o cristão não tem sustentação. Por isso é importante nós guardarmos a palavra no nosso coração. É importante nós vivermos a palavra, nós observarmos a palavra, nós caminharmos pela palavra de Deus. Em outra passagem, Jesus vai falar que a palavra de Deus é como uma casa edificada sobre a rocha, onde ali bateram os ventos, bateram os rios, a chuva, os ventos, os vendavais, mas ela não caiu porque estava sobre a rocha. Também raiz na palavra de Deus, edificado na palavra de Deus. Quando as tempestades da vida vêm e assolam a pessoa, o cristão, ele pode até balançar, mas ele não vai cair, porque ele tem raiz, ele está edificado, e a raiz vai sustentar, a raiz vai edificar aquela pessoa. Por isso é necessário você não deixar de acreditar, de crer, de viver na palavra do nosso Deus, na confiança do nosso Senhor Jesus. E eu quero aqui chamar a atenção para 5 fatores produzidos pela raiz. Vamos observar esses 5 fatores produzidos pela raiz. No Salmos 1, versículo 3, ali vai dizer que o cristão verdadeiro, ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na mesa dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem segue o conselho do ímpio. Ele vai dizer que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá a sua folhagem não murcha e dá o seu fruto na estação apropriada. Então ele vai comparar a vida cristã com uma árvore. Por isso eu fiz essa simbologia de uma árvore. Porque ali o salmista vai comparar a vida do Filho de Deus, a vida do cristão, com a árvore. E ele vai dizer que se nós andarmos na lei do Senhor, na palavra do Senhor, tudo que nós fizermos vai prosperar. Ou seja, será uma árvore frutífera. Então, tomando por base a vida cristã como uma árvore, veja que eu vou mostrar aqui para você 5 fatores, 5 aspectos produzidos pela raiz da árvore. Vamos lá. Primeiro, a raiz ela produz o que? A sustentação e a firmeza. Se não houver raiz, não há firmeza, não há sustentação. Quando as tempestades da vida, as adversidades, os temporais da vida bater contra essa criatura, ela vai cair, ela vai sucumbir, ela não vai resistir, porque ela não tem raiz profunda. Então a primeira coisa que a raiz, o primeiro aspecto, o primeiro fator que a raiz produz em uma árvore é a sustentação, é mantê-la de pé, mantê-la firme. E assim é na vida cristã. O que vai te manter firme é a palavra de Deus, o que vai sustentar você é a palavra de Deus. O segundo aspecto que a raiz vai produzir para a sua vida é a nutrição. A árvore ela é sustentada, mas também ela é nutrida pela raiz. Então a raiz produz nutrientes que gera na árvore a vida. Então se nós tivermos raiz, consequentemente nós teremos vida, porque essa raiz vai nutrir as nossas vidas. E do que Paulo está falando? Da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Se nós temos raízes na palavra, se nós temos raízes em Jesus Cristo, a nossa raiz está fundamentada, edificada, profunda em Jesus Cristo, o que vai acontecer? Essa raiz vai produzir nutriente na nossa vida espiritual e vai produzir vida, aleluia. Então, o segundo fator, o segundo aspecto da raiz é que ela produz nutriente que gera vida. Louvado seja Deus. Muitos talvez hoje não tenham vida abundante espiritual. Talvez muitos hoje não estejam porque não há nutrientes para nutrir vida para eles. Mas por que não há nutriente? Porque não há raiz profunda. A raiz precisa estar ali, precisa estar arraigado. Essa raiz precisa se aprofundar cada vez mais, porque quanto mais profunda for a raiz, mais nutriente ela vai ceder à árvore para que produza vida. Então, esse é o segundo aspecto
é o segundo fator que a raiz vai produzir para a árvore. É nutriente que gera vida. O terceiro aspecto que eu quero passar aqui para você é que a raiz vai produzir folhagem. Olha que maravilha! O que é uma folhagem? O que significa a folhagem de uma árvore? A folhagem para uma árvore significa vida, significa beleza, significa boa aparência. E é isso que é produzido quando há raiz em nós. Ainda que os males desta vida, ainda que as maldades deste mundo, o sofrimento, as misérias desta vida, deste mundo, assole contra você. Se você estiver enraizado, você vai ter uma aparência, você vai ter uma beleza, você vai ter uma formosura na sua vida cristã. Não será apagada, não será manchada, não será seca, requisita, não. Será uma árvore frutífera, onde as pessoas olharão e verão beleza espiritual na sua vida. Então aqui está. Ela vai produzir folhagem, vai produzir beleza, vai produzir boa aparência. Então quando se vê alguém seco espiritualmente, vida seca, vida cabisbaixo, sofrida, sem alegria, sem aparência de felicidade, de alegria, provavelmente essa pessoa ela não está tendo raiz profunda. Porque a raiz é o que vai produzir na vida da pessoa essa folhagem, esta beleza, esta aparência. Onde olharão para você como uma árvore de Deus e verão beleza em você. Então, o quarto aspecto aqui, o quarto fator que eu quero que você entenda, que a raiz vai produzir o quê? Flores e frutos. Então, os frutos que você vê nos caules das árvores, simplesmente são frutos gerados da raiz. Se não tiver raiz, não vai ter frutos. Então é necessário que você tenha raiz para que você produza frutos. Muitas pessoas gostariam de produzir frutos, mas não querem edificar a sua raiz em Cristo Jesus, na sua palavra. Não querem aprofundar as suas raízes. Quanto mais profunda a raiz, mais frutos você vai produzir para a glória de Deus. Então a raiz é responsável pela produção dos frutos. Você está me entendendo? Então são fatores, são aspectos produzidos pelas raízes. Por isso Paulo vai dizer, enraizados e edificados. Nós precisamos estar enraizados e edificados. Porque a raiz vai produzir esses fatores, esses aspectos para as nossas vidas. Então nós vemos outra coisa que a raiz vai produzir. Outro aspecto que a raiz produz são os ramos, os renovos. Sabe, os renovos. Quando uma árvore ela está aparentemente morta, a gente olha e a gente vê e vai detectar que ela está morta, que ela secou, que ela morreu, ainda que esteja só o tronco, como diz ali no livro de Jó. Mas pelo cheiro das águas ela vai brotar. Por quê? Porque tem raiz. Então a raiz é responsável pelo renovo. Então é somente através da raiz, da profundeza das raízes que nós vamos ter renovo. Que ainda que pareça que já morreu, que não tem mais vida, mas é o cheiro das águas, com a agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Essa palavra vai novamente brotar na sua vida e vai trazer renovo. Você será renovado. Tudo faz parte de nós termos as nossas vidas enraizadas em Cristo Jesus, enraizadas na sua palavra, vivemos a palavra, andarmos na palavra, nos movemos pela palavra e assim, amados, nos alimentar dessa palavra todos os dias. Porque a palavra de Deus ela é sustentação para as nossas vidas. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é o que vai nos sustentar. A palavra de Deus é o que vai produzir nutriente. A palavra de Deus é o que vai produzir fruto, folhagem. A palavra de Deus é o que vai produzir renovos. A palavra de Deus é o que vai produzir beleza espiritual na nossa vida. Está tudo na palavra de Deus. Então se você quer ser uma árvore, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, como diz nos Salmos 1, observe, então, esses 5 fatores. Primeiro, tem a raiz. Por quê? Porque a raiz vai produzir sustentação e firmeza. Segundo, a raiz vai produzir nutriente que gera vida. Terceiro, a raiz vai produzir folhagem, beleza, aparência.
quarto, a raiz vai produzir frutos, folhagem, fruto, flores. Folhagem não, flores e frutos na sua vida. E por último, quinto, a raiz produzirá na sua vida o renovo que você precisa. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a palavra de Deus ela tenha profundidade no seu coração. Que a palavra de Deus ela possa ser edificada no seu coração, para gerar raiz no seu coração. Que você possa viver por essa palavra em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe grande e abundantemente para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém.